Então tá, eu separei aqui 3 problemas do capítulo 5 para a gente fazer hoje, de transformações canônicas. Eu meio que já resolvi eles aqui para não ficar, a gente não perder muito tempo. Nós vamos fazendo passo a passo para ver se a gente entende. Então, aqui, deixa eu só colocar aqui. Eu colei, então, o primeiro problema é o exercício 1 do capítulo 5. Então, primeiro, encontrar uma função geratriz do tipo F3 para identidade. Eu colei aqui aquela tabelinha com as relações das funções geratrizes. E o segundo, dado uma certa transformação dos novos quespos originais, achar os momentos, né? Mostrar qual que é a transformação dos momentos. Então, vamos lá. Então, primeiro, transformação de identidade para função do tipo F3. Então, F3 ela depende do Pzinho e do Qzão, momentos originais e novas coordenadas, e as relações são dadas, então, por essas transformações implícitas. Então, vou escrever aqui. Então, eu quero que isso seja a identidade. Então, eu vou pegar a primeira relação, QK é menos df3 dpk, e vou igualar isso com Qzão K, certo? Para que eu tenha Qzinho igual a Qzão, a identidade. E a outra relação, Pzão menos df3 de Qzão, tem que ser igual ao próprio Pzinho, certo? Não quero mudar nada. Então, é só integrar, né? Então, se eu integrar essa equação, você vê que o F3 vai dar menos Pzinho K, Qzão K. Como isso deve valer para todo K, essa soma aqui resolve a primeira equação. Né? Se eu derivar em relação ao PK, só o índice I igual a K vai sobreviver e a derivada vai dar o QK. E a gente vê que essa mesma função já resolve automaticamente a segunda integral também. Né? Se eu integrar a segunda equação, dá a mesma coisa. Pzinho K, Qzão K. Então, a solução é dessa forma. Diga. Nesse ponto, eu posso dizer mesmo que não tem mais nada nessa função, né? Por exemplo, a dependência temporal, né? Claro, talvez não leve na identidade, mas só o fato de eu integrar parcialmente cada uma dessas equações e elas darem a mesma coisa, eu já posso determinar que não tem mais nenhum termo nessa função. Já, Na verdade, eu fiz isso aqui meio... a gente podia fazer assim de uma forma um pouco mais rigorosa dessa forma aqui, né? Vamos integrar a primeira equação. Então, eu vou integrar esse cara aqui. Então, vai ser, de fato, Pzinho vezes Qzão, mas eu poderia somar aqui uma função arbitrária do Qzão, certo? Porque eu estou integrando só em Pzinho, certo? Então, eu integro. Então, essa que eu escrevi agora aqui satisfaz a primeira relação também. Então, teria uma função adicional g de q arbitrária com relação à primeira equação. Agora, quando eu jogo na segunda, eu vejo que df dqk já dá o pk, e se eu derivar isso aqui, vai sobrar um termo a mais. Então, eu tenho que escolher o g igual a 0. Não, tá certo. Mas, por exemplo, e o tempo? Porque a área que não poderia depender. Então, mas como que você quer colocar uma dependência temporal? Então, vamos lá. Então, vamos fazer, então, assim, mais geral ainda, então. Então, esse g aqui, então, como é que a gente pode? Esse cara pode depender também do tempo. Certo? Seria isso. Eu integro a primeira equação a menos uma função que pode depender do Qzão e do tempo. Mas aí, novamente, pela segunda equação, essa função g tem que ser 0 e não pode ter tempo. Porque eu tenho que ter identidade sempre, né? Essa transformação não pode depender do tempo, né? Senão eu teria uma transformação que a cada instante seria diferente. Tudo bem, não, tá certo, professor. Eu estava tentando ser rigoroso aqui. Mas é bom, porque, na verdade, no item B, eu vou fazer dessa forma. Na verdade, é o jeito correto de fazer. Eu que fiz aqui um pouco mais rapidamente, já sumi com esse cara aqui. Então, esse G aparece por causa da primeira equação, tem essa liberdade, mas quando você usa a segunda, você deixa ele tem que ser 0. Beleza, obrigado, vamos ver o item B, porque o item B é justamente, você vê, o enunciado é isso, né? Mostre que os novos momentos são dados pela mesma matriz A
aplicado ao vetor de momentos, mais um gradiente no espaço de coordenadas. Esse gradiente é justamente essa função adicional que sobra aí. Então, vamos ver. Então, o item B é o seguinte, é dado essa transformação. Qzão, como é que eu faço aqui? Como é que eu tiro esse negócio? Eita. Aqui, sabe? Vou tentar. Aqui. Então, tá aí. Então, Qzão é uma certa matriz vezes o Qzinho, né? Então, se você tem N coordenadas, Qzão é um vetor, Qzinho é um vetor, A é uma matriz. Então, escrevendo aqui 1 a 1, QI é soma de A e J, QJ. Então, eu vou escolher uma função geratriz do tipo F2, de Qzinho e Pzão. Vocês podem tentar outras funções para ver se funciona também. Então, a F2 ela é definida, então, por essas equações aqui. E eu sei que o Qzão é soma em J de A, KJ, QJ. Então, é a mesma ideia. Eu vou integrar essa primeira equação, então, integro em Pzão, e eu vejo que o F2 tem que ser AIJ, QJ, PI, certo? Somado em IJ, porque quando derivar em relação a PK, eu vou ter o I igual a K contribuindo e vai ficar a KJ, QJ. Mas, professor, uhum. Eu estou vendo essas coisas que o senhor está fazendo com as funções geratrizes, só que eu não estou enxergando ainda a aplicação delas. Tudo bem. Então, algumas das aplicações... Deixa eu matar isso aqui. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz na aula passada foi resolver o oscilador harmônico de um jeito diferente, né? A gente vai ver as aplicações um pouco mais para frente, mas a ideia toda é que você faz uma transformação canônica que torna a sua hamiltoniana muito simples. E aí as equações de movimento ficam simples, você resolve, e aí volta para as variáveis originais. Então, a ideia toda é transformar a sua hamiltoniana em alguma coisa simples de resolver. Então, a integração das equações de movimento fica trivial, vamos dizer assim, e você simplesmente tem que fazer uma transformação de variáveis para chegar na solução, nas suas coordenadas originais. Essa é a ideia do processo. Tem mais coisa que a gente vai ver depois. A gente vai usar essa teoria de transformações canônicas para fazer teoria de perturbação, e aí justamente por isso que a transformação de identidade é importante. A gente vai fazer transformações que são a identidade mais uma pequena coisa, para fazer pequenas modificações na hamiltoniana e simplificar, né, determinados aspectos que a gente vai entrar depois. Mas a ideia básica é essa: é você reescrever sua hamiltoniana de um jeito que seja muito mais simples. Tá, então... Aqui, por enquanto, é só assim, prática, né? São exercícios bem abstratos, só para a gente poder trabalhar um pouquinho com elas. Eu imaginei que seria mais ou menos assim, mas eu estou achando muito abstrato esse negócio. Então, eu vou rever as aulas para ver se ajuda. Então, assim, só para bem rapidamente, que quando a gente fazia diferentes escolhas de coordenadas no formalismo de Lagrange, qualquer escolha era equivalentemente boa e qualquer escolha praticamente trazia o mesmo tipo de complexidade nas equações de movimento. Você escolher coordenadas diferentes não ia resolver muito, simplificar muito o problema. No formalismo de Hamilton, você não tem essa invariância garantida, mas você tem a possibilidade de fazer esse tipo de transformação que combina momentos e coordenadas na mesma transformação. E isso gera a possibilidade de reescrever sua hamiltoniana num formato simples. Então, a ideia toda é essa: explorar essa liberdade de misturar coordenadas e momentos para que a gente possa resolver mais facilmente as equações de movimento, ou, se não resolver, pelo menos extrair propriedades que
estavam ocultas de alguma forma. Então, por enquanto, isso aqui é realmente exercício assim, bem abstrato, só para praticar um pouquinho essas coisas. Tá bom, professor, obrigado. Então, vamos lá. Então, aqui, né, nesse exemplo, então, você dado uma transformação de coordenadas, essa aqui é uma transformação linear, né, você está fazendo uma combinação linear das coordenadas originais para determinar as coordenadas novas. Então, a gente integra essa primeira equação e dá isso. A menos em uma função, né, como f depende de Qzinho e Pzão, eu integrei aqui em Pzão, então eu posso somar uma função de Qzinho que não altera, né, quando eu derivar, esse cara não vai contribuir nessa equação. Poderia até depender do tempo aqui, inclusive, né? Eu não coloquei aqui tempo. E agora a gente joga, então, essa forma na equação 2. Então, vamos fazer aqui. Então, PK del F2 del QK. Então, eu derivo em relação à késima coordenada. Então, J igual a K. Então, o J aqui vira K, fica soma em I, aí KPI, mais DG de QK. Certo? Isso aqui, escrito em termos vetoriais, é Pzinho igual. Então, essa matriz aqui, novamente, isso aqui eu posso escrever como A transposto KI, certo? Então, em termos vetoriais, eu tenho P igual a transposto vezes o vetor Pzão, mais o gradiente dg de QK. Tá? Então, esse aqui é um vetor, né, onde cada componente é dg de Q1, dg de Q2, etc. Muito bem. Como o problema de esquiar, deixa eu ler aqui de novo. A é uma matriz ortogonal, N por N. Então, se A é ortogonal, A transposta vezes A é igual a 1. A identidade. Então, eu posso inverter essa relação, né? Joga esse gradiente para o lado de cá, fica P menos DG de Q, multiplica para os dois lados pela matriz A, como A transposto é 1, eu resolvo, então, a equação para o Pzão, em termos do Pzinho e do Qzinho. Tá? Então, numa transformação linear desse tipo, os novos momentos são dados pela mesma matriz, é a mesma combinação linear dos momentos, mas você tem a liberdade de adicionar uma função arbitrária aqui, g de q. Na verdade, q e t, né? Pode depender, inclusive, do tempo. Essa transformação vai ser canônica para qualquer escolha dessa função g que eu queira fazer. Tá? Aí você vai, o que você vai escolher? Depende, né? Isso aqui, como o Alan comentou, é um problema bem abstrato. Se essa transformação vai ser útil em algum momento, depende do problema que a gente vai estar analisando. Né? Então, aqui é só um exercício para a gente praticar essas equações de transformação. Tudo bem? Então, tá aqui. O outro problema é o problema 2, que é o seguinte: você considera um sistema de 2 graus de liberdade com coordenadas cartesianas. Então, você tem xy, px, py, uma partícula no plano, e considera também a transformação para coordenadas polares. Então, x igual a r cosseno θ. Opa, aqui é y, está errado aqui. Isso aqui é y igual a r seno θ. Encontre uma função geratriz do tipo F2 para a transformação que leva de coordenadas cartesianas para coordenadas polares r θ, pr e pθ. Tá? Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, é uma transformação de coordenadas usuais, e essa transformação, a gente vai ver, essa aqui é uma transformação canônica e dá para encontrar uma função geratriz. Então, vamos ver como é que a gente faz esse problema. Então, primeiro, vamos ver quem que é PR e Pθ. Né? Então, a gente começa escrevendo a lagrangiana em coordenadas polares, velocidade radial, velocidade angular, e calcula os momentos. Né? Então, PR
é dUl R ponto, vai dar mr ponto, e pθ, que é dUl dθ ponto, fica mr2 θ ponto. E eu quero agora, então, considerar a transformação completa, né, de coordenada xy, px, py, o espaço de fases do original, para o espaço de fases transformado rθ, pr, pθ. X e y, eu sei em termos de rθ, certo? Essa é a transformação. Como que eu transformo px e py em termos de pr e pθ? Então, vamos ver como é que a gente faz. Então, px é mx ponto. X ponto, quem que é? Então, eu pego x e derivo em relação ao tempo. Então, primeiro derivo r ponto cosseno θ, aí derivo cosseno, dá menos seno de θ, θ ponto. Então, esse é o px. Agora, eu olho para as minhas definições ali, né? mr ponto é o PR. Então, eu posso substituir esse cara aqui por PR. Então, PR cosseno θ. E mr2 θ ponto é o pθ. Então, aqui eu multiplico por R, divido por R, eu tenho um pθ sobre R, seno de θ. Mesma coisa eu faço para o PY. Então, PY é MY ponto, Y ponto, então, é MR ponto seno θ, né, derivo aqui, depois derivo seno é cosseno, dá esse termo aqui. Escreve em termos dos momentos, esse aqui é o PR, esse aqui é um pθ dividido por R, e eu tenho, então, a transformação completa, x e y em termos de rθ, e, se eu quiser, eu inverto isso aqui para tirar R, né, px, py em termos de PR e pθ, ou... Deixa eu ver se eu faço isso aqui. Tá aqui, ó. Aqui está... Então, na verdade, eu nem precisei inverter por enquanto, eu só deixei aqui... Ah, não, tá certo, está invertido. Aqui eu calculei px e py em termos de PR e pθ. A gente pode inverter essas equações para tirar o PR e pθ em termos de x e y, né? Então, como é que a gente faz isso? É bem simples, né? Por exemplo, se eu pegar essa equação toda aqui, multiplicar por cosseno θ e essa por seno θ e somar, então esses dois caras vão cancelar, cosseno ao quadrado com seno ao quadrado vai dar 1, e eu tiro o PR. Então, multipliquei isso por cosseno, multipliquei isso por seno e somei. Então, é só inverter essas duas equações e tirar o PR e pθ em termos de px e py. Tá? Então, aqui está a transformação direta, x e px, py para as coisas impolares, e a transformação inversa, eu escrevi ela pela metade aqui, né? A outra parte é isso aqui, né? O R em termos de x e y, desculpa, e tangente de θ igual a y sobre x. Se a gente quiser completar a ida e a vinda. Então, muito bem, o problema pede para encontrar uma função geratriz do tipo F2. Eu coloquei... Por que eu pus F3 aqui? Deixa eu ver. Qzinho e Pzão. Bom, aqui, desculpa, eu pedi uma coisa no problema e fiz outra aqui na minha solução, mas tudo bem, vamos fazer. Eu encontrei uma função geratriz do tipo F3, mas depois vocês podem tentar fazer a mesma coisa com F2. A F3 é essas funções geratrizes que dependem do antigos momentos e novas coordenadas. Tá? Então, ela vai estar aqui embaixo. Momentos antigos, coordenadas novas. Tá? Então, ele tem que escrever as equações de transformação, usar a informação que a gente tem para tentar encontrar qual que é a função geratriz. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o PR é menos df3dr. Essa é uma das equações. E o PR a gente conhece, está aqui em cima. Então, a gente joga ele aqui. Então, eu integro essa equação para achar o F3. Então, F3 eu integro em R, então multiplica por R simplesmente, né, troco o sinal, e eu posso somar qualquer função ainda de θ, px e py. Certo? Quando eu derivar isso aqui em relação a R, isso aqui não vai importar, e essa equação vai ser satisfeita.
Então, achei um pedaço da função geratriz. Olha agora no pθ. O pθ menos df3 dθ tem que ser essa função aqui, rpy menos rpx seno θ. Então, eu vou integrar em θ. Então, quando eu integro em θ, a gente vê que a integral do cosseno é seno, mas eu troco um sinal. Então, esse termo aqui vai dar exatamente esse que já está lá. E quando eu integro o seno, dá menos cosseno, fica mais, mas tem um sinal de menos de novo. Então, esse termo aqui vai dar esse. Então, essa forma aqui de cima funciona já para a equação PR e para a equação Pθ. Então, em princípio, eu ainda poderia somar aqui uma função de Px e Py. Tá aqui, está escrito aqui embaixo. Está aqui. Então, essa forma aqui resolve tanto a equação de PR como Pθ, só falta a única arbitrariedade que eu tenho na dependência com Px e Py. Aí eu uso as equações que faltam. X é menos df de Px. E x tem que ser r cosseno θ. E você vê que dá automático, né? Se eu pegar isso aqui e derivar em relação a Px, dá r cosseno θ, troco sinal, está lá. Então, não posso ter nenhuma dependência adicional em Px. E mesma coisa para Py. Deriva em relação a Py, dá menos r seno θ, troco sinal, dá r seno θ. Então, essa função f não existe. E está aí a função geratriz. Então, esse cara aqui, ele faz a transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. É uma transformação canônica gerada por essa função. Ele leva a antiga hamiltoniana na nova também, certo? Então, isso. Então, como essa função geratriz é independente do tempo, as hamiltonianas vão ser a mesma, né? É só você reescrever em termos das novas coordenadas. Mas agora você vê, dada a hamiltoniana, então, dado um H de x, y, px, py, para eu encontrar o K de r θ, pr, pθ, eu simplesmente pego o H e calculo na transformação canônica, né? Então, onde tem x, eu ponho r cosseno θ, onde tem y, eu ponho r seno θ, onde tem px e py, eu substituo por esses valores aqui. Não, tá certo, professor. Certo? Então, se eu faço isso, eu já tenho a hamiltoniana direta. Você vê que o que é interessante disso é que você chega direto na hamiltoniana sem ter que encontrar, né? Quando a gente faz via equações de Lagrange, a gente parte daqui, né? Imagina que tem aqui um potencial. A gente calcula os momentos, escreve a hamiltoniana como P, né? Se eu fosse fazer o passo direto via a equação de Lagrange. Como é que a gente faz? A gente define o PR e o Pθ, inverte essas relações, Pθ, desculpa, R ponto, θ ponto, Pθ sobre MR2, calcula H igual a PR ponto mais Pθ, θ ponto, menos L, e a gente vai ter aí, né, todo lugar que tem R ponto e θ ponto, substitui em termos de PR e Pθ, e aí a gente vai ter a hamiltoniana. Aqui é um procedimento mais direto. Eu tenho a transformação de x, y, px, py para r θ, PR e Pθ, eu simplesmente pego a hamiltoniana, jogo a transformação lá dentro e pronto. Essa troca de variáveis é uma transformação canônica. Então, é um jeito diferente de fazer.
Professor, Hum? o que aconteceu com o F? O Fzinho que estava ali somando no Fzão 3. Ele deu 0, porque você vê que... Então, eu tenho que desculpar, para descobrir quem que é o Fzinho, eu jogo nessas equações que faltam, né? Então, x tem que ser menos df dpx. Então, quando eu calcular df dpx, vamos calcular aqui explicitamente df dpx. Deriva e troca o sinal, né? Então, deriva em relação a px da r cosseno θ, que está aqui, e menos df dpx, certo? Eu vou derivar em relação a px. Mas como x é r cosseno θ, df dpx é 0. Então, o f não pode depender de px. Aí eu uso a equação de baixo. Y é df dpy. Então, deriva em relação a py da r seno θ, e aí eu derivo a função. Então, como x é r seno θ, é r cosseno θ, essa derivada tem que ser 0. Como y já é r seno θ, essa derivada tem que ser 0. Então, f não depende de px e de py. Então, ele é 0 ou uma constante, né, que não faz diferença. Tá? Então, a gente vê que esse formato simplesinho aqui já resolve para a gente a transformação. Beleza, professor, entendi. Obrigado. Eu sei que isso aqui é bem abstrato, né? É uma coisa que a gente não está vendo muito bem, está fazendo um monte de teoria, um monte de coisa, sem saber para que vai usar, onde que isso aqui vai funcionar. Esse último problema que eu preparei, o problema 6, ele tem um pouco já de utilidade. Na aula passada, deixa eu até mostrar rapidinho aqui, a gente viu... onde é que está? Aqui, ó, um tipo de transformação canônica que torna a newtoniana do oscilador harmônico muito simples, né? Então, fazendo essa mudança de variáveis aqui, Qzinho e Pzinho para Qzão e Pzão, dada por essa transformação, que é gerada por essa função, a hamiltoniana, então, é só substituir isso aqui na hamiltoniana original e ver o que dá. Dá ômega Pzão. Então, a hamiltoniana fica muito simples e portanto, a gente pode resolver as equações de movimento, onde é que está? Aqui embaixo, né? Então, Q ponto dk de Pzão é ômega, então você integra imediatamente, Pzão é constante, então você resolve o problema nas novas coordenadas de um jeito muito simples e simplesmente substitui essa solução na transformação e você tem a solução do problema. Então, isso aqui é uma das utilidades, né? É claro que aqui está feito por um exemplo meio trivial, mas essa é a ideia dessa teoria de transformações canônicas. Muito bem, diga. O momento aí está representando a ação, né? Isso. A coordenada que é... Então, quer dizer, a gente consegue, através desse método, extrair mais essa informação, né? Que a ação é constante. Ou não? Acho que... também. Constante, não sei se é o termo certo para ação. Ela, quer dizer, mas tem sentido nisso que você está falando. Você vê que quando a gente olha o oscilador harmônico na mecânica quântica, os níveis de energia vão ser os seguintes. Na mecânica quântica, En é H cortado ômega, N mais meio. Então, você vê que, de fato, quando você compara com esse formato, o que você está quantizando aqui é a ação, né? A ação é H cortado N mais meio. É o Pzão que está sendo quantizado. O ômega está aí multiplicando, né? E essa ação se você olhar também no espaço de fases, QP, a ação, esse valor Pzão, é a área dessa elipse aqui, ó. Então, é a área do movimento descrito pela partícula, que é, nesse caso, a variável de ação. Esse cara que é quantizado. Então, de uma certa forma, a gente pode pensar que quem está
que a variável mais fundamental aí é a ação e não a energia. A energia simplesmente como ela é proporcional à ação, ela vai quantizada junto. Mas tem uma certa importância, né, essa variável de ação, tanto na mecânica clássica quanto na mecânica quântica. Muito bem, deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui não estava na aula original, para não confundir. Então tá, então o que eu vou fazer agora, esse problema novo, é resolver o oscilador harmônico de um outro jeito, que vocês também vão reconhecer como algo similar que acontece na mecânica quântica também. Então, aqui é o seguinte, então, qual que é o problema? Ele pede para mostrar que essa transformação aqui é canônica, então, A é um número real, e é uma transformação para variáveis complexas, Qzão e Pzão. Então, primeiro mostrar que ela é canônica e encontrar uma função geratriz e usar essa transformação para resolver o oscilador harmônico. Aí eu vou fazer um pedaço dela, só não vou encontrar a função geratriz, mas eu vou mostrar que ela é canônica e vou usar para resolver o oscilador harmônico. Então, está aqui, o oscilador harmônico está escrito aí, essa é a transformação. Então, só estou passando esse fator para o lado de cá, para eu poder inverter e achar o Pzinho e o Qzinho em relação a Pzão, Qzão. Então, a gente vê, em primeiro lugar, é uma transformação independente do tempo, tá? A é uma constante. Então, a nova hamiltoniana é igual à hamiltoniana original, reescrita nas novas coordenadas. Então, aqui, se eu somar essas duas equações, isso aqui cancela, e eu tiro o Pzinho, certo? Então, Qzão mais 2A, Pzão sobre 2. E se eu subtrair uma da outra, eu tiro o Qzinho. Então, essa é a transformação. E eu vou jogar esses caras, então, aqui na hamiltoniana, jogar o Pzinho aqui, jogar o Qzinho aqui, para a gente encontrar a hamiltoniana nas novas coordenadas. Então, está aqui a conta. Ó. Um P2 sobre 2M, então, quando eu levo isso aqui ao quadrado, tem um 4, com 2M dá um 8M, o quadrado disso. M ômega 2 sobre 2, aqui quando eu elevar ao quadrado, vai ter um 2 que vira 4, então tem esse 8, o A vira A ao quadrado, e esse I vira menos 1, e ao quadrado vira menos 1, que já está, então, trocando o sinal aqui na frente. E aí eu tenho o quadrado de Q menos 2 e AT. Então, vamos abrir esse cara e separar os termos em Qzão, Pzão e o termo misto. Então, o termo em Q ao quadrado aqui sobre 8M, eu tenho 1, que vem daqui, e eu tenho aqui também, ó, Q ao quadrado sobre 8. Se eu colocar um M aqui, eu ponho um M aqui em cima, então fica M2 ômega 2 sobre A2. Sinal de menos. Certo? Termo em P2. Então, vamos ver. P2, vamos olhar aqui primeiro. P ao quadrado, vou ter um 4, então com esse 8 vai sobrar só um 2, então 2M. Vai ter um A ao quadrado e I ao quadrado é menos 1, então dá menos A ao quadrado. E o quadrado desse cara, I ao quadrado vai dar um menos 1, com esse menos vai dar mais, então sinal positivo. 4 com 8 mata um 2. Novamente, eu quero botar um M em evidência para fora, então põe um M aqui e aqui. Fica M2A2, M2 ômega 2, o A2 vai matar com esse aqui. Tá? Então, esse é o fator do P2. E o termo misto, então vamos ver, eu vou ter aqui 2 vezes 2A, então um fator 4, com esse 8 sobra só um 2. IQP, eu vou colocar em evidência aqui, então sobra o quê? Um A sobre M, tá? do primeiro termo misto. No segundo termo misto é a mesma coisa, só fazer o balanço aqui dos coeficientes, vai sobrar, vamos só ver o sinal, né? Aqui o sinal é positivo, aqui também vai ser positivo, né? Menos com menos dá mais, M ômega 2 sobre A. Então tá. Então, essa hamiltoniana, do jeito que está, ela é mais complicada ainda que a hamiltoniana original, certo? Aqui eu tinha um Q2 e um P2, agora eu tenho Q2, P2 e Q vezes P. No entanto, o truque agora é eu escolher
A igual a M ômega. Se eu escolher A igual a M ômega, esse cara vai a zero, esse cara vai a zero, e esses coeficientes aqui, né, quando A for M vezes ômega, aqui vai sobrar só um ômega, aqui também, A é M vezes ômega, então vai dar um 2 ômega, com esse 2 é um ômega só. Eu fico com essa newtoniana aqui. Notem que, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Antes de eu prosseguir. Essa escolha de coordenadas, o que ela vai fazer com a transformação canônica, né? Eu vou ter Qzão, vamos escrever aqui, igual a Pzinho, como é que é? Mais IAQ, e o Pzão igual, onde é que está a minha transformação? Pzinho menos IAQ sobre 2I vezes A. Se vocês olharem nos livros de mecânica quântica, esses caras aqui, essa combinação de operadores, P mais IQ, P menos IQ, isso aqui é equivalente aos operadores de criação e aniquilação do oscilador harmônico a menos de alguma constante aí que não está provavelmente igual. Tá? Então, essa é uma transformação canônica que te leva a coordenadas que fazem esse papel na mecânica quântica dos operadores A e A+. E a newtoniana, você vê, a newtoniana do oscilador harmônico é H cortado, A mais A, mais meio. Certo? Então, aqui não tem H cortado, né? As constantes não são exatamente iguais, mas é exatamente isso, né? O ômega vezes A mais A, que é o Qzão. Então, isso aqui é o equivalente clássico das variáveis de criação e aniquilação do oscilador harmônico na mecânica quântica. E as equações de movimento, como é que ficam? Então, naquela transformação canônica que a gente fez na aula passada, a newtoniana ficava ômega Pzão. Então, o Pzão é constante e Qzão ponto igual a ômega. Aqui é um pouco diferente, né? Então, aqui as equações de movimento. Então, vamos ver. Dá para aparecer a newtoniana lá em cima. Então, Q ponto dk de Pzão, daí ômega Qzão. P ponto menos dk de Qzão menos I ômega Pzão. Então, essas equações a gente integra imediatamente, as soluções são complexas, obviamente, né? Então, Q é Q0 e a I ômega T, P igual a P0 e a menos I ômega T. E você vê que o produto Q vezes P é igual ao produto Q0 vezes P0. Ou seja, a energia se conserva, né? A energia é proporcional ao produto. Então, está aí as soluções, e se a gente quiser voltar para as coordenadas originais, é só usar a transformação inversa. Então, por exemplo, como eu acho o Q de T? Então, eu pego aquela transformação inversa, está escrita aqui, substituo o valor do Qzão, então Q0 e aí ômega T, isso aqui que eu expando entre cosseno mais e seno, e o P0 e a menos I ômega T, que eu expando em cosseno menos e seno. Junto os termos em cosseno e os termos em seno, dá essa expressão. Então, fica com esses coeficientes feios, né? Você fala, esses caras aqui são todos complexos. Tudo aqui é complexo. Mas eu vou ter que escolher depois essas combinações aqui que estão entre parênteses como sendo números reais para representar a posição e momento no espaço real, né? Então, faz a mesma coisa com o P, né? Então, substitui a transformação inversa, abre as exponenciais em cosseno mais e seno, junta os termos de seno e cosseno e tem essa expressão de baixo. Então, aí você vê, quando t for igual a zero,
isso tudo é 0, isso é 1, então esse cara todo aqui tem que ser o Q0. Mesma coisa aqui embaixo, quando T é 0, isso é 0, isso é 1, isso tem que ser o P0. Então, você identifica agora Q0 e P0 reais em termos do Qzão 0 e Pzão 0 complexos, né? E reescreve aqui, você vê que está exatamente a solução que a gente esperava. Então, novamente, isso aqui é um exercício para a gente, né, olhar um pouquinho melhor essas similaridades entre a mecânica clássica e a mecânica quântica, para ver que essas variáveis também existem na mecânica clássica, de alguma maneira, mas não é, na verdade, um jeito prático de resolver o oscilador harmônico. O oscilador harmônico a gente sabe resolver direto com a segunda lei de Newton, é só para ilustrar essas propriedades todas. Professor, Diga. Primeiro, eu acho que a transformação do Q, apesar de não levar simplesmente no P, né, mas a nova coordenada tem unidade contrária, né? A nova coordenada tem unidade de momento. Vamos ver aqui. Deixa eu ver esse aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu olhar ali. E o novo momento de coordenada. Isso, vamos ver. É isso, trocou, né? Isso. O Qzão, na verdade, tem unidades de P, né? Isso, é verdade, é verdade. Aqui trocou as coisas. Dá para escrever, e essas coisas têm várias maneiras de escrever, né? Dá para escrever o Qzão como Qzinho menos I, Pzinho, né? Uma outra opção aqui, para essas transformações, é escrever esse cara como sendo Qzinho menos I, Pzinho sobre M ômega, algo assim. Aí você mantém o Qzão como unidades de Q e o Pzão como unidades de P também. Aqui, por algum motivo, foi invertido aqui nessa escolha. Não, mas então, quer dizer, isso não tem nada a ver com a gente identificar ele como esse operador, né? Porque, na verdade, se a transformação fosse essa que você falou agora, ela também, a hamiltoniana também seria escrita dessa forma aí. Também seria isso, exatamente, isso, exato. Se você ajustar aí as constantes direitinho, acaba dando na mesma. Inclusive, mesmo na mecânica quântica, esses operadores A e A+, não tem uma escolha única, né? Tem gente que faz Q menos IP ou P mais IQ, tem uma certa liberdade aí para escolher a forma exata. Então, professor, não sei se a minha interpretação estaria errada, né? Porque, assim, na mecânica quântica a gente não consegue determinar trajetórias exatas, né? Claro, porque a gente não está conseguindo. Então, a gente mede uma grandeza que, eventualmente, é uma mistura, né? De coordenada e momento, né? Então, acho que o interessante que, não sei se... Aí é que eu não sei se eu estou certo. Interessante da gente ver que tem análogos na mecânica clássica que não estão nas coordenadas realmente, mas estão nessas grandezas misturadas de coordenadas e momentos. E o fato dela ter esse mesmo formato, daí que nem o senhor disse algumas aulas atrás, né, torna a mecânica quântica menos misteriosa, assim, né? Misteriosa, exatamente. Porque na mecânica clássica a gente está vendo que por uma construção aí de coisas que a gente consegue enxergar, que são coordenadas e momentos, a gente consegue chegar, né, elaborar uma coordenada nova e as relações delas vão se comportar como se fosse na mecânica quântica. Isso, exatamente. Isso. E agora, só um comentário. Na mecânica quântica, esses operadores A e A+, que são combinações de posição e momento, eles, em princípio, não são mensuráveis, né? Eles não são operadores hermitianos, né? O conjugado hermitiano de um é o outro. Então, eles não são observáveis. Então, o que você, de fato, observa é A mais A mais ou A menos A mais, que é o Q e o P. Mas eles são construções importantes, né? É uma álgebra importante lá para você resolver o oscilador harmônico. Então, mas imagino que esse Qzão aí, ele também não seja mensurável, mesmo do ponto de vista clássico, né? Essa nova coordenada. Porque é uma coisa complexa, né? Exato, é uma coisa esquisita, né? Exato. Exato, mas o Qzinho e o Pzinho, sim, esses a gente consegue medir. Isso, exatamente.
exatamente. E eles vêm justamente da soma e subtração do que a gente está interpretando como A mais e Isso, exato, exato. É muito, é tudo muito parecido assim com a teoria quântica. A outra coisa que eu acho bem interessante é o fato de que as trajetórias na mecânica clássica, elas são definidas por, vamos pensar em uma dimensão, um grau de liberdade, por duas quantidades, né? Ou você dá posição e momento inicial, ou você dá posição inicial e posição final, né? No princípio variacional é isso que você dá. Você dá posição inicial, posição final e acha uma solução que liga esses pontos. Você não pode dar mais do que isso. Se eu dou a posição inicial, a posição final e o momento inicial, eu estou dando coisa demais, né? Dada a posição inicial e o momento inicial, eu já dei uma trajetória. E ela não vai necessariamente chegar nessa posição final que eu especifiquei. Então, são só duas coisas. E os princípios variacionais têm essa dualidade, né? Você pode fazer dando posição inicial e posição final, ou você pode dar momento inicial e momento final. Então, é como se fossem representações de posição e momento na mecânica clássica, né? Não, obviamente não é a mesma coisa, né? Porque aqui a gente tem uma trajetória de verdade e tudo, mas a colocação do problema tem essa dualidade também, né? Isso é interessante de notar. Legal, professor. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir, porque essa aqui é diferente da outra, só para não ficar aqui no meio. Então, é isso, gente. Foi isso que eu preparei para hoje. Eu acho que isso aqui, conforme a gente for avançando, vai ficar mais interessante. A questão, deixa eu falar qual que é um dos problemas que a gente vai resolver. Quando você tem, deixa eu ver se eu consigo colocar isso de uma maneira que dá para entender aqui. Se a gente conseguir, essas transformações canônicas, elas têm vamos dizer assim, esse objetivo final, né? Eu quero buscar uma transformação de tal forma que a minha nova newtoniana passe a ser uma newtoniana que dependa só dos momentos. Então, será que, dado uma newtoniana, eu consigo achar uma transformação canônica com essas propriedades? Se eu conseguir, eu resolvi o problema, certo? P é constante, Q é linear no tempo. Acabou, problema resolvido. A questão é, será que dá sempre para fazer isso? Em que condições essa transformação canônica pode ser encontrada? Então, a gente vai mostrar que, quando ela pode ser encontrada, a gente vai dizer que o sistema é integrável. E existem condições que a gente vai explicitar, existe um teorema para isso, que garante quando que isso pode ser feito ou não. E o teorema eu já vou adiantar para vocês aqui. Isso pode ser feito se um sistema de N graus de liberdade você tiver N constantes de movimento independentes de um jeito que eu vou explicar depois. N constantes de movimento. Então, sempre que você tem tantas constantes de movimento quanto os graus de liberdade, essa transformação, em princípio, é possível de ser feita, e o problema é trivial. Agora, se você tem um sistema com 2 graus de liberdade e a única quantidade conservada é a energia, por exemplo, essa transformação não existe. Esse é um teorema, ela não existe, não adianta procurar. E o que acontece com isso? Quando ela não existe, o sistema não é trivial. E o que implica o sistema não ser trivial? Então, uma das coisas que a gente vai fazer é o seguinte: a gente parte de um sistema que tem 2 constantes em movimento, adiciona alguma coisa, por exemplo, né, você parte de um sistema no plano que depende só de um potencial central, mais VDR. Então, aqui eu sei que momento angular é conservado, energia é conservada, o problema vai ser trivial. E agora eu somo aqui uma perturbação que depende de θ, e isso quebra a conservação de momento angular. Então, a transformação canônica deixa de existir, o sistema deixa de ser trivial, mas a pergunta é: quão complicado é o sistema? Será que para qualquer perturbação o sistema começa a exibir movimento
de uma certa forma, complexo. Então, isso vai estar associado à teoria, então, de sistemas não integráveis. Tem bastante coisa bacana para explorar. Então, isso vai ser um pouco mais para frente, mas uma das aplicações que a gente vai ver com isso é justamente, por exemplo, as falhas que acontecem nos anéis de Saturno tem a ver com perturbações no movimento das partículas provocado por luas de Júpiter que estão ali se movimentando ali perto. Então, tem bastante coisa legal aqui, mas para chegar lá, a gente tem que dominar um pouquinho melhor essa teoria toda de transformações canônicas. Professor, Diga. não sei se eu perdi. Opa, cortou aí. Caiu? Acho que o Alan caiu. Acho que o Alan... Acho que voltei. Voltou. Opa, fala. Diga lá. Nesse exercício, eu não sei se eu não percebi ou se o senhor não fez, não provou que a transformação é canônica, né? É verdade, não provei. Isso. Como é que a gente prova isso, né? O jeito mais fácil, é verdade, esqueci de fazer isso, é fazer o colchete de Poisson. Então, você pega aqui o colchete de Poisson de Qzão com Pzão e vê se isso dá 1. Né? Então, você tem que fazer dQ, dQzinho, dP, dPzinho, menos o contrário. Então, vamos ver o que dá essas derivadas aqui. Ficou lá para cima agora. Vamos ver se eu consigo olhar aqui. Aqui, né? Então, dQzão, dQzinho é IA e dQzão, dTzinho é 1. Então, vamos colocar essas duas aqui. Isso aqui é IA. E essa aqui é 1. Ops. Aqui vale 1. E o Pzão, vamos olhar o Pzão, só para completar. Em relação a Qzinho, é menos 1/2, e Pzinho é 1/2IA. Menos 1/2, menos 1/2IA. É isso, né? Vamos ver o que dá isso aqui. Então, isso aqui daria menos 1/2IA. E aqui com menos dá mais IA/2. Tem um sinal errado aqui que eu peguei em algum lugar. Deixa eu só fazer o seguinte, para só um segundo. Você trocou as derivadas. Eu troquei, né? Deixa eu fazer isso aqui. Ó. Passar isso aqui, dá para usar a tecnologia. Jogar isso aqui para baixo. Tá, então, dQzão, dQzinho é IA. Tá? Aqui é IA. Então, vamos lá, vamos fazer direito. Olha tudo isso. Pzinho. Então, vamos lá, dQzão, dQzinho é IA. Pzão com Pzinho é 1/2IA. Menos Qzão com Pzinho é 1. Pzão com Qzinho é menos meio. Isso. Então, o A cancela, o I cancela, dá meio mais meio, que é 1. Isso. Isso aí. Então, a transformação é canônica para qualquer valor dessa constante A. Só que o problema só é útil se a gente escolher o A como m ômega para simplificar a newtoniana. Mas ela é canônica para qualquer valor de A. E tem uma outra parte do problema que eu não fiz, que é para achar uma função geratriz. Aí eu deixo para vocês pensarem num jeito aí de fazer. Tem que escolher uma daquelas formas, escrever as equações e ver se consegue achar a função.
Professor, Diga. inclusive em relação a isso, tem um tópico que fala que as funções geratrizes são transformações de Legendre de umas das outras, né? Isso, eu acabei Eu pulando. tava com problema, eu tentei fazer isso para todas elas, eu estava com problema de sinal. A transformação de Legendre, ela é sempre menos aquela função, né? Sempre o x menos f de x, certo? Ou tem Isso. alguma situação em que ela que não é? Não, acho que é sempre menos. O que você pode fazer é trocar o sinal global, né? Em vez de fazer o produto, que nem a gente faz o H, que é PQ ponto menos L, você poderia fazer L menos PQ ponto, mas tem que manter o sinal relativo fixo ali, né? Você teve problema em qual delas? Não, professor, pode deixar que eu Tá refaço bom. lá as contas. Tá. Pode deixar que eu refaço as contas. Legal. Eventualmente, deve ter pares certos, né? Que é a transformação uma da outra, né? Também, pelo que eu entendi, não é cíclico, não é a 2 que é da 1 e a 3 que é da 2. Não, acho que não. Eu acho que não. Eu não me lembro agora, para te falar a verdade, mas eu acho que não. Porque, inclusive, eu não sei se, por exemplo, para você ir da 1 para 4, você teria que fazer duas transformações, né? Você troca Qzinho, Qzão por Pzinho, Pzão. Então, acho que para fazer de 1 a 1, você pode ir da 1 para 2, da 2 para 4 e da 4 para 3, né? Se você quiser fazer de uma em uma, aqui você troca só Qzão por Pzão. Depois daqui... A 3 eu fiz com a 1 também, por exemplo. A 3 eu com a só 1 troquei também o dá. Pzinho do Qzinho. É verdade, dá para fazer também. Isso, é Só que verdade. daí, essa é a minha questão, porque daí eu tive um problema de sinal. Daí eu pensei, será que é porque ela vem de uma transformação de Legendre de outra? Não, acho que Ou não. de duas transformações? Acho que não, acho que foi Não, uma. acho que não. Deve ter. Dá uma espiada aí. Se você não achar o sinal, a gente vê depois. Mas Foi logo antes da aula, eu não consegui verificar com certeza, mas tudo bem. Legal, beleza. Legal, gente. Então, acho que é isso por hoje. Segunda-feira a gente continua, então. Tudo bem, bom final de semana, professor. Falou, gente. Bom final de semana para vocês também. Até mais, bom final de semana. Até mais. Tchau, gente. Falou.